Começamos esta edição do Jornal da Manhã falando sobre a Grampolândia Pantaneira. Deputados estaduais se reuniram nesta terça-feira com o Procurador-Geral de Justiça, José Antônio Borges Pereira. Ele prestou esclarecimentos sobre o suposto envolvimento de membros do Ministério Público de Mato Grosso no esquema dos grampos telefônicos clandestinos. Na reunião, eles discutiram também a possibilidade de implantação de uma CPI para investigar o assunto. A deputada Janaína Riva, que teve o nome na lista de pessoas que tiveram os telefones interceptados, foi quem propôs a reunião. Surgiu a ideia de, antes disso, chamar aqui o Procurador-Geral de Justiça e perguntar quais são as atitudes que o Ministério Público está tomando acerca daquilo que foi dito. Isso não quer dizer que ele precisa homologar a delação, mas ele precisa demonstrar o que está sendo feito no sentido de investigar aquilo que foi dito. Eu vejo que o ambiente aqui no estado de Mato Grosso é de uma revolta tão grande que não tem como isso passar despercebido pelo Tribunal de Justiça. Então não acho que isso comprometa a minha defesa pessoal. O que a Assembleia tem que avaliar é se não há prejuízo aos parlamentares em concordar que um parlamentar ser grampeado de forma ilegal dentro de uma barriga de aluguel, numa ação de tráfico de drogas, se isso não abre um precedente, caso a Assembleia nada faça, para que no futuro isso volte a acontecer. A reunião aconteceu a portas fechadas na Casa de Líderes da Presidência da Assembleia Legislativa e durou aproximadamente 4 horas. O presidente da Casa não descarta a possibilidade da criação de uma CPI para investigar o possível envolvimento do Ministério Público na Grampolândia, mas disse que para isso é preciso que muitos parlamentares sejam favoráveis. Vai ter CPI, não vai ter CPI, eu não posso responder isso, porque CPI ela é composta por 8 assinaturas, se tiver 8, então assim, no momento parece que não, mas não posso garantir nada, porque isso aí o tempo pode mudar. No reinterrogatório que aconteceu na semana passada, os coronéis Zaqueu e Lesco e também o cabo Gerson citaram alguns promotores do GAECO que teriam praticado irregularidades, como o uso de relatórios fraudulentos. O cabo acusou um promotor do GAECO de manipular uma auditoria para saber se existia ou não barriga de aluguel. Segundo o militar, os membros do Ministério Público e do GAECO não fizeram as auditorias e mentiram nos relatórios. O procurador-geral José Antônio Borges disse que procedimentos investigatórios estão sendo instaurados para apurar a veracidade das declarações dos militares. Eu já determinei algumas medidas administrativas, seja com a Corregedoria, seja com o próprio doutor Domingos Sávio, para nós apurarmos o que de fato aconteceu dentro do GAECO. O detalhe só que é o seguinte, Grampolândia, o que nós temos de Grampolândia, de escândalo, por enquanto, aconteceu lá em Cáceres, né, do Ministério Público em relação ao GAECO. Nós vamos ver se houve alguma situação dessa forma, que do jeito que foi trazido, principalmente pelo cabo Gerson, dizendo situações que não têm pertinência temática em relação à Grampolândia, né, e por isso que o doutor Domingos não aceitou, e outros fatos que ele disse que ali no GAECO existiu, de algumas formas, a possibilidade de ter ali grampos, que seriam, no caso, sem o que nós fazemos ali, devemos fazer interceptação telefônica, grampo não. Agora, nós vamos investigar isso internamente, com certeza, e foi essa a mensagem que nós passamos para os deputados.